Vamos lá, vamos falar agora de Winston Churchill. O que você sabe de Churchill, considerado um dos maiores estadistas do século XX? Nessa biografia aqui, de Martin Gilbert, volume 1, considerado o biógrafo oficial de Churchill, né? Ele retrata a vida de Churchill. Aqui nesse volume 1 a gente vai pegar até o ano de 1932. Então a gente passa pela Primeira Guerra, a Grande Guerra, né? E encerra o livro em 32. O que Martin traz? Ele tem acesso amplo, né, às cartas que Churchill escreveu para seu pai, sua mãe, seu irmão, para sua esposa Clementine, né? Então ele tem acesso a muita coisa, tá? E você já consegue ver ao ler o livro, né, que são cortes que são feitos das cartas, e você já consegue identificar que desde novo Churchill escrevia muito bem, né? Não foi à toa que foi autor de diversos livros, né, diversas obras, né? Martin escreveu também sobre o Holocausto e sobre as grandes guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então a gente já tem uma boa base do que o livro representa, né? Mas vamos lá. Churchill nasce em 1874, na Inglaterra, né? E Churchill vem de uma família com status social elevado, porém, entretanto, com poucos recursos financeiros, mas com status elevado. Então, o ambiente onde Churchill circulava, a família de Churchill, eram pessoas que já tinham um nome na sociedade britânica, né? Seu pai era Lord Randolph, foi político do Partido Conservador e tinha sua relevância dentro do partido. Sua mãe era uma socialite americana, era Jeanette. Com 7 anos, à época, devido também às questões sociais, era normal, era habitual que as crianças fossem mandadas para um colégio internato, para que se dedicassem aos estudos. Churchill não foi diferente. Churchill vai, com 7 anos, ele já vai para o colégio internato, né? Ele tem alguns problemas, né? Alguns tinham uns métodos diferentes, então ele não se adapta, e aí ele pula de um para o outro, até que ele chega nas Forças Armadas, no Exército Britânico, em 1895. Em 1895 ele entra para o Exército Britânico, e Churchill tinha algo muito interessante, porque ele via no conflito uma oportunidade. Então, já muito recente no Exército, ele fez questão de ir a conflitos. Então ele vai a conflitos no Sudão, ele vai a Cuba, ele vai à África do Sul. Na África do Sul, na Segunda Guerra dos Boeres, né, quando tem a maior, vamos dizer assim, o maior ponto de inflexão na vida de Churchill, a gente tem isso daí em 1899, que foi durante a Segunda Guerra dos Boeres. Entretanto, ele não foi como militar, ele foi como correspondente de guerra, jornalista, né? Ele foi a mando de um jornal, e com a expertise que ele tinha já de conflitos, a visão clínica e também a sua brilhante forma de se expressar no papel, né? Isso daí a gente não tem como negar, né? Se duas pessoas conversando já se torna difícil se fazer entender, imagina escrevendo. Então você tem que ter uma habilidade muito grande para que você consiga pôr no papel aquilo que você está sentindo, ou aquilo que você viu, que representa aquilo, que vai de alguma forma lhe chamar a atenção. Então a complexidade é muito grande.
E ele já fazia isso muito bem. Nesse trajeto, o trem que ele estava, junto com os militares, sofre uma emboscada. Uma pedra no trilho do trem, o trem se choca, né? Tenta passar, mas, né, há esse choque com a pedra e não consegue passar. E os boeres, né, os guerrilheiros lá, eles atacam, né, os militares que estão nesse trem, ferindo alguns. Churchill já desce, sempre muito proativo, já desce e já começa a comandar ali a situação, resgatando os militares feridos, colocando de volta no trem, né, determinando que o trem retornasse a um ponto seguro. No livro fala em torno de 800 metros a 1 quilômetro, quando ele já percebe que esses militares estão seguros ao retornar, ele desembarca do trem para retornar, porque ainda tinham outros militares que haviam ficado. Mas durante esse percurso ele não consegue chegar, ele já é enquadrado, né, por 2 ou 3 boeres, e aí ele é mantido preso de guerra, né? Churchill já era um pouco conhecido, né? Então ele é levado para um presídio e ali ele é mantido preso. Mas não muito tempo depois, alguns dias depois, Churchill consegue fugir. Aproveitando um vacilo do guarda, ele escala o muro e foge. Agora, veja a complexidade disso. Imagina que você está no ambiente da sua casa e você está preso no seu quarto. Você conseguiu sair do seu quarto? Você fugiu? Não. Foi exatamente isso que aconteceu com Churchill, porque era um conflito. Ou seja, ele era um inimigo dos boeres. Então não bastava simplesmente fugir do quarto, ele tinha que fugir da casa, que era todo o território comandado pelos boeres. Então ele ainda tem uma travessia de quase 500 quilômetros que ele foge entre caminhando e de trem, né? que ele se esconde em vagões de carvão e se esconde também em celeiro de uma fazenda. Nisso ele recebe algumas ajudas e consegue chegar a um local seguro, né? E aí a fama de Churchill explode. Isso em 1899. Não é à toa que em 1900 ele se torna o quê? Ele é eleito para a Câmara dos Comuns. E o que seria a Câmara dos Comuns? Câmara dos Comuns, para a gente fazer uma equiparação, seria como se fosse a nossa Câmara dos Deputados aqui no Brasil. Câmara dos Comuns e Câmara dos Lordes. Câmara dos Comuns, Câmara dos Deputados, Câmara dos Lordes, o nosso Senado Federal. Ponto. E ali, em 1900, ele se elege pelo Partido Conservador, partido que seu pai, né, fazia parte, né, que tinha uma grande representatividade, né, durante todo o tempo da vida de Lord Randolph. Ele foi do Partido Conservador. E Churchill é eleito. E ele permanece no Partido Conservador até 1904. Em 1904 ele pula para o Partido Liberal, que ele permanece até 1924. Churchill, ele já vinha pela sua ideia de mundo, por suas viagens, por estar sempre atento ao movimento do mundo, ele já trazia consigo algumas mudanças que ele queria implementar socialmente, né? Churchill vem falar sobre pensão por morte para mulheres que seus maridos foram vítimas da guerra. Churchill vem falar de processo de ressocialização de presos. Então,
essas ideias geraram conflitos no Partido Conservador, por isso do seu pulo para o Partido Liberal, né? Então, Churchill, vamos falar das profissões de Churchill: militar, político, historiador, escritor, pintor. Teve uma época de Churchill, no livro vai retratar aqui, que ele se dedica à pintura. Churchill tem uma passagem muito importante, né, durante a Primeira Guerra Mundial, que é que ele eleva o nível da Marinha Britânica. E junto com o nível da Marinha Britânica que ele eleva também a aviação britânica. Então aí que ele aprende a pilotar avião. Aí você vai pensar comigo, nós estamos em 2025. Piloto hoje de avião é perigoso, é complexo. Você imagina em 100 anos atrás, há 100 anos, em 1913, 14, mais de 100 anos. Então você pensa na complexidade que isso é. Em 1908, Churchill conhece Clementina, casa-se com ela, do qual ele tem 5 filhos, né? Os filhos são Diana, Randolph, Sarah, Marigold e Mary. Marigold, ele sofre uma infelicidade. Em 1921 foi um ano um pouco conturbado para Churchill. Churchill perde sua mãe e Churchill perde a sua filha com menos de 3 anos, né? Ela tem uma doença, que essa doença se espalha por todo o corpo e há essa perda. Então, 1921 ficou muito marcado para Churchill com essas grandes perdas. Agora vamos falar a tamanha importância de Churchill. Churchill foi presidente do Conselho do Comércio de 1908 a 1910, secretário de Estado para Assuntos Internos de 1910 a 1911, primeiro Lorde do Almirantado de 1911 a 1915, ministro das Munições de 1917 a 1919, secretário de Estado para a Guerra de 1919 a 1921, secretário de Estado para o Ar 1919 e 1921. Então, nesse tempo, ele ocupava 2 cargos. Secretário de Estado para as Colônias, 1921 a 1922. Secretário de Estado para as Colônias, ele era responsável pelos presos. E aí é que ele vem trazer a ideia de ressocialização do preso. Algumas coisas não conseguiram ser implementadas, né, porque ele queria muito a disciplina, né, e as coisas não fluem. Chanceler do Tesouro de 1924 a 1929. Então Churchill é essa figura, uma figura complexa, uma figura emblemática, uma figura de punho firme. Churchill ele vem com todas essas nuances. É um livro excelente, um livro que vai te reportar a momentos históricos, né? Então, é muito interessante. Churchill tem um fantasma que o acompanha durante toda a sua vida, que foi o Estreito de Dardanelos. Foi uma campanha durante a Primeira Guerra Mundial que ele forçava uma passagem por esse estreito, né? E aí há muitas baixas, tanto humana quanto material. Então a Marinha Britânica perde muitos navios e, além disso, a gente perde muita matéria humana, né? Muitos soldados. E esse fantasma acompanha Churchill. E Churchill é essa figura. Então, leia o livro, né? Tire suas próprias conclusões de quem foi Churchill. Num outro momento, num outro vídeo, eu irei apresentar o volume 2, que aí eu já pego de 32, Segunda Guerra. A gente vai estar falando de prêmio de literatura,
Ele ganha um prêmio, ele recebe, né, um prêmio Nobel. Ele se torna primeiro-ministro, né? Mas isso daí no segundo livro, no volume 2. Né? E tem para você um filme interessante, uma passagem muito curta de Churchill, né? Mas você vai ver no filme O Gênio e o Louco. O Gênio e o Louco é um filme que vai falar sobre a estruturação do dicionário britânico e tem uma passagem Churchill, bem curtinha, mas se você quiser assistir ao filme, você vai se ligar, e é uma passagem muito importante, é uma passagem pequena, curta, mas é muito importante. Se você gostou do vídeo, curta, compartilha, comenta e fala para mim qual a biografia que você gostaria que eu trouxesse para você aqui no vídeo aqui, tá bom? Um abraço.